A palavra do Senhor diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Sério isso, né? Feche teus olhos, abre o teu coração. O Senhor com certeza quer falar com você nessa noite. Pai, eu agradeço pela palavra do Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, recebendo da parte do Senhor. Eu peço que o Senhor possa trazer uma palavra que seja viva, eficaz para a vida de cada um dos meus amados, Senhor. Senhor, nós não chegamos aqui por uma coincidência, foi a providência divina que nos trouxe nesse lugar. E nós colocamos todo o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, e te pedimos, fala conosco, que haja boa terra nessa noite, que nosso coração possa receber da parte do Senhor aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Quem pode falar amém? Tema que nós vamos trabalhar, não somente nesse domingo, mas nos domingos que estão por vir, é muito sério e muito importante para a nossa caminhada cristã. Nós vamos falar sobre a busca da santidade. E quando nós falamos sobre a busca da santidade, eu não sei o que você pensa, qual a leitura que você faz quando nós falamos desse assunto. Eu creio que talvez 90%, 95%, eu não sei exatamente, mas grande parte do nosso público vem de um contexto católico, né? A nossa cultura é uma cultura brasileira, é uma cultura que vem desse contexto católico, né? E santidade, nesse contexto, quando nós olhamos o que nós enxergamos e vemos disso, é um pouco diferente da forma que nós cremos. Eu queria trazer para vocês alguns conceitos, como isso acontece, como nós crescemos enxergando isso. Se você for olhar num contexto católico, como é esse negócio de santidade, de ser santo, né? Não sei se você sabe disso, talvez você saiba, mas como surgem os santos dentro desse contexto? Primeira coisa que acontece, eles olham se existe assim atos heróicos das pessoas, e ali eles começam a separar essas pessoas que tiveram atos heróicos, vamos dizer assim, coisas que foram sobrenaturais, e ali eles passam por uma segunda categoria, praticamente tem 3 etapas. Depois que eles separam essas pessoas, eles começam a chamar dessa categoria de beatos, e depois eles passam essas pessoas, né, separadas, e vão canonizar essas pessoas. E aí, dessa forma, surgem os santos. É assim que acontece na nossa cultura, na questão, né, da cultura católica. E eu tenho, assim, falo, né, com vocês com muito amor, com muito respeito, né, tenho familiares ainda que estão ali, mas a gente vê que a palavra de Deus, ela não nos ensina dessa forma. E eu queria que não é a forma de criticar, mas de esclarecer para que entendamos e a gente possa andar na verdade, né? Quem de nós, já no nosso contexto, talvez quando tinha uma necessidade de casamento, não sei se você, mas talvez um primo, uma irmã, uma pessoa conhecida, e falou assim, não, então tem que chamar e orar para o Santo Antônio, para que é o santo casamenteiro, para poder, né? Não levanta a mão não, tá? Talvez alguns já andaram por esse caminho. Ou quando estava chovendo muito, né, aquele relâmpago, aqueles trovões, aí a pessoa falou assim, não, tem que chamar agora a Santa Bárbara. Santa Bárbara que cuida dessas tempestades, desse negócio. Ou quando ia fazer uma viagem longa, aí invocava o São Cristóvão, né? O Cristóvão, eu creio que é o santo dos viajantes, e assim sucessivamente. São Jorge é o santo da guerra. E aí vai acontecendo e a pessoa andando nessa cultura. Tinha até o tal do São Longuinho. Quem lembra do São Longuinho? Ninguém lembra? Ninguém lembra? O São Longuinho é quando perdia alguma coisa. Aí falava assim, se eu achar, eu vou dar 3 pulinhos. Quem que lembra? São Longuinho, se eu achar, eu dou 3 pulinhos. Lembram? Quem não lembra? Vocês lembram, né? Vocês estão rindo porque vocês não lembram, né?
Já deve ter dado seus pulinhos, né? Você sabia que o tal de São Longuinho é de fato canonizado? E por que começa essa tradição? Porque quando ele foi canonizado, Silvestre, o Papa Silvestre II, quando foi canonizar, ele perdeu os papéis do São Longuinho. E aí começa essa tradição, né? Porque das coisas perdidas chama-se o tal do São Longuinho. Amados, nós não cremos dessa forma. Esse tipo de situação acontece, é parte da nossa cultura. Tenho certeza que muitos entes queridos estão aí ainda. Nós os amamos, mas a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina diferentemente. Crê-se que tem mais ou menos de 8 a 20 mil santos na Igreja Católica. Então, se você for pegar, vamos pegar o número mínimo, 8 mil, se você dividir por 365, você vai ter pelo menos, talvez, uns 21 por dia, para que você possa. Se você pegar o número mais alto, que é 20 mil, você vai ter aí pelo menos 55 santos diariamente para poder olhar por eles, orar. Só que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os ensinamentos do Senhor Jesus, eles não nos ensinam assim. E quando nós falamos sobre santidade, sobre a busca da santidade, coisa mais importante que nós venhamos a nos estabelecer primeiramente na verdade. Quem crê dessa forma? Que é verdade. Que é verdade. A verdade deve ser absorvida. A palavra do Senhor nos ensina o seguinte: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para quê? Para que não nos desviemos dela. Ou seja, Hebreus capítulo 2, 1 fala isso. Então nós precisamos nos apegar à verdade e nós não podemos abrir mão disso. Quando nós falamos, né, da busca da santidade, não é um assunto periférico, não é um assunto, vamos dizer assim, irrelevante na nossa caminhada cristã. É muito importante que nós venhamos a entender bem esse assunto, porque disso depende a nossa saúde espiritual. Amém? E a verdade é que nós somos cuidadosos, né, com as coisas que são, com as coisas grandes. A gente sabe, se a gente cair num adultério, se a gente roubar, se a gente matar, essas coisas vão, de fato, nos levar para um caminho perigoso. Mas, muitas vezes, nós somos desatentos, nós somos distraídos, nós somos até lenientes com as coisas pequenas. E, na verdade, ninguém cai, a pessoa vai caindo. A pessoa vai desviando, a pessoa vai esfriando na caminhada dela. Lá em Eclesiastes capítulo 10, diz o seguinte: qual é a mosca morta? Faz ao unguento do perfumador exalar o mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Em outras palavras, uma mosca morta, quando caía, né, na panela do perfumista, estragava todo o perfume, independente se era uma mosca pequena, e assim, de forma artesanal, eles faziam os perfumes, e o que fazia com que a mosca morta caísse, né, no tacho ali que estava sendo feito o perfume, era porque estava aberta, ou seja, alguma coisa, alguém permitiu que ficasse aberta e a mosca foi ali e contaminou todo o perfume. E Cantares fala sobre as raposinhas que destroem a vinha, ou seja, as raposinhas, um animal tão pequenininho, mas que destruía a vinha. O que a Bíblia está falando? O que a Bíblia está nos apontando? O que a Bíblia está nos ensinando? Que muitas vezes são as pequenas coisas que nós não tomamos cuidado, que vêm para nos roubar essa caminhada de santidade na presença do Senhor, né? Fazer a vontade do Senhor. Provérbios diz que há caminho para um homem que parece caminho de vida, mas no final dele são caminhos de morte. Então a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, como nós estamos levando a nossa vida. E eu queria trazer aqui algo assim que nos abre o entendimento. De fato é algo didático, mas é importante para trazer assim um fundamento nisso que nós vamos estar falando nesses dias, sobre alguns aspectos da santidade. O primeiro aspecto da santidade
é algo conceitual, mas é importante, que nós temos que entender que, primeiramente, existe uma santificação, né, posicional. O que é isso? É o valor eterno, né, imutável da obra redentora de Cristo Jesus no Calvário. Ou seja, aquilo que Jesus fez por mim, me posiciona agora em Cristo Jesus. Nós somos santos porque o Senhor imputou a justiça dele sobre nós. Ou seja, quando você olha a igreja de Corinto, né, a igreja de Corinto tinha várias questões ali que Paulo estava tratando, havia ali partidarismo, ali havia contendas, ali havia divisões e tantas outras coisas, mas Paulo, quando vai enviar a carta a eles, ele já começa a carta os chamando de santos. Mas aí a gente pergunta, como pode ser santo um povo que está vivendo dessa forma? Como pode ser santo um povo que não está ali, né, fazendo de fato toda a vontade de Deus? Por que nós somos santos? Por que você é santo? Porque você está em Cristo Jesus, ou seja, a justiça de Deus através de Cristo Jesus foi imputada a você. Então, de forma, né, você agora posicionalmente, você é santo em Cristo Jesus. Quem crê assim? Por isso você deve, de fato, entender em Cristo Jesus, pela obra do Calvário, por aquilo que foi feito por mim, eu sou sim santo. Nós não cremos como os católicos creem, que precisa passar por um processo, né, ser canonizado. Você não foi canonizado, nem eu, mas a Bíblia nos ensina, pela obra redentora de Cristo Jesus, nós todos somos santos em Cristo Jesus. Amém? Também a Bíblia fala que existe, né, a santificação, que é a vivencial, ou seja, nós somos chamados de santos pela obra redentora de Cristo Jesus, foi imputada a nós a sua santidade, a justiça de Deus está sobre nós, mas agora nós temos que viver uma vida diária. Nós precisamos, né, viver a nossa vida e viver essa vida em santidade. Em Paulo capítulo 1:15 fala assim, sede santos porque eu sou santo, né? Diz o Senhor. Então, essa santificação vivencial é o quê? É a prática da vida, é o testemunho da minha vida cristã. Isso não pode faltar para cada um de nós. Então, quando você olha a questão posicional, o Senhor vem, né, nos livrando da condenação do pecado. Agora, nessa caminhada agora da nossa santificação vivencial, Ele vem nos livrar do domínio do pecado. E aí, né, existe a santificação final, que seremos libertos, né, definitivamente da presença do pecado e da morte física. Ou seja, o Senhor nos promete que nosso corpo, esse corpo que corrompe, um dia ele vai ser revestido do incorruptível. Um dia nós receberemos da parte do Senhor um corpo que não envelhece. Nós receberemos da parte do Senhor um corpo que não se cansa, um corpo que não se esquece, um corpo que não faz, ou seja, que não envelhece como nós envelhecemos hoje, um corpo que é imortal. Esse corpo nosso aqui, ele vai perecer, gente. É interessante, não sei se você já reparou isso, quando nós tiramos uma foto, a gente geralmente julga a foto e fala assim, não fiquei tão bem na foto. Já aconteceu com vocês? Já? Quem? Aconteceu com quem aqui? Queria que você experimentasse olhar essa foto daqui 10 anos. Você fala, como é que eu estava bonito nessa foto? Eu estava tão bem nessa foto aqui. Por quê? Porque os anos passam, né? E nosso corpo, ele começa a envelhecer, é uma realidade. Mas a promessa é de Deus que nós receberemos da parte do Senhor um corpo incorruptível. E aí, a santificação final, Ele vai nos livrar da presença do pecado. Nós não vamos estar lidando com a questão do pecado mais. É interessante, porque o que nós estamos falando aqui são poucas pessoas que entendem, e é um princípio espiritual tão importante na nossa caminhada de fé, tão importante para que sejamos, né, saudáveis espiritualmente. Vou dar outro exemplo para você, em Mateus capítulo 7, versículo 13, o Senhor Jesus, Ele fala sobre a porta, e Ele diz o seguinte, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho
que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Você vai ver que a nossa vida espiritual, a nossa caminhada com Cristo Jesus, a gente pode olhar esse versículo aqui e a gente vai entendê-lo melhor. Por quê? A nossa caminhada com Deus sempre vai ter uma porta, sempre vai ter um início, sempre vai ter um começo, e a gente não pode esquecer disso. Tem um dia que nós começamos, que nós nascemos de novo, e aí começa, as coisas antigas passam e tudo vem a ser novo na nossa vida. É a porta, é o começo, é a entrada, essa nós podemos chamar da experiência inicial, santificação inicial, e isso aí nos livra completamente da condenação do pecado. Aqueles que estão em Cristo, eles não estão mais debaixo dessa condenação. Glória a Deus por isso. Agora, tem um caminho. Esse versículo que fala que tem um caminho, ou seja, tem um processo, tem uma maneira, tem um desenvolvimento, tem uma experiência progressiva em Deus. Ou seja, eu sou santo porque o Senhor disse na sua palavra e Ele pagou o preço por mim, mas existe a necessidade que nós agora possamos andar em santidade. E essa é uma verdade que nós não podemos abrir mão disso, porque aí vem a minha responsabilidade e aí vem a sua responsabilidade. Nós recebemos da parte de Deus, mas agora nós andamos nessa proposta de vida que Ele nos concede. E nesse versículo também fala que tem um alvo, tem um destino, tem um futuro, onde Deus Ele vai nos livrar da presença do pecado. Isso não pode ser tratado de qualquer jeito. Tem gente que acha que o novo nascimento é fazer uma oração, e a vida dele continua da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, lidando com as mesmas coisas, ou seja, e não se preocupa com isso tão importante que é a busca da santificação. É a mesma coisa que você, uma forma da gente entender, é aquele aluno que se matricula numa escola, enquanto ele se matricula naquela escola, ele é parte daquela escola, amém? Mas é necessário que haja um processo, ele vai ficar ali 4 anos, 6 anos, alguns ficam mais tempo ali, até que o dia ele possa ser graduado, até que ele possa ser diplomado, até que ele possa receber ali a sua diplomação. Isso nós entendemos muito bem. Agora, espiritualmente falando, muitos querem fazer a matrícula, querem falar que é parte da comunidade, que é cristã, que é cristão, que nasceu de novo, mas a sua vida, a sua caminhada de fé não apontam para isso que aconteceu. Então é necessário que isso seja entendido e que nós possamos buscar a paz e a santificação, porque a palavra de Deus diz, não sou eu que digo, sem ela ninguém verá o Senhor, ninguém virá ao Senhor, ninguém vai poder ter acesso a Deus. E que a gente deve, de fato, a gente precisa, o texto fala que nós precisamos atentar, diligentemente, para que ninguém seja faltoso nisso aí. É uma linguagem um pouco rebuscada, difícil, mas em outras palavras é o seguinte: abre a capa dos olhos, preste atenção, porque sem santidade ninguém se aproxima de Deus, sem santidade ninguém vai ver Deus, E isso tem o potencial de nos afastar da graça de Deus. Tem gente que acha que não pode se afastar, pode sim. A gente vê infelizmente, vemos muitas pessoas que se afastaram da fé, muitas pessoas que abandonaram essa graça, muitas pessoas que viraram as costas para Deus. E nós estamos vendo uma geração que crê que pode servir a Deus de qualquer jeito, que pode caminhar com o Senhor de qualquer forma. Teve um homem aqui nessa nação, o nome dele é A.W. Tozer. Ele nasceu no estado de Pensilvânia. Ele escreveu vários livros, ele foi um homem que foi muito usado aqui nesse país e em outros países do mundo, escrevendo vários livros e ministrando aqui na nação. Ele fala algo interessante: vivemos numa geração de santos sem santidade. Vivemos numa geração de santos sem santidade. Isso é sério, isso é muito sério. E eu gostaria que a gente deixasse um pouco a parte conceitual da coisa
e partisse mais para uma parte prática desse entendimento. Porque existem áreas na nossa vida que nós devemos santificar a Deus. Áreas da nossa vida que precisam ser, consagradas a Deus, santificadas a Deus. Pelo menos 7 áreas da nossa vida. Eu creio que nossos lábios, a nossa boca, aquilo que nós falamos, deve ser santificado ao Senhor, deve ser consagrado ao Senhor. Os nossos olhos, aquilo que nós vemos, o que nós colocamos nos nossos olhos, os nossos ouvidos, aquilo que nós escutamos, aquilo que chega até os nossos ouvidos, o nosso coração, nosso entendimento, o que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos crendo, Isso, as nossas paixões, convicções devem ser consagradas ao Senhor. As nossas mãos, nós oramos nessa noite pelas nossas mãos, devem ser consagradas a Deus. Mãos fala do trabalho, fala dos esforços, daquilo que nós nos empenhamos. Eu creio que o nosso corpo deve ser consagrado a Deus. Os nossos pés apontam para as coisas que onde andamos, o que nós fazemos com os nossos pés, Então tudo isso deve ser separado. Santificar é isso, é separar para Deus. E eu queria que nessa noite nós pudéssemos falar um pouco sobre os nossos olhos. Os nossos olhos, importante. Eu nunca tive uma vista muito boa. Eu comecei a usar óculos, eu tinha 5 anos de idade. E aí eu me lembro que quando eu fui alistar para fazer o tiro de guerra, nunca gostei de óculos. Imagina um jovem, ele não gosta de óculos, Ele quer andar sem óculos, para namorar e tal. E aí, para ir no tiro de guerra foi o contrário. Eu tirei o meu óculos, peguei um óculos mais grosso do que o meu, e aí eu fui com aquele ocrão assim, era o óculos da minha irmã. E aí quando eu cheguei lá, eu tinha um cabelão, mas eu não queria cortar o cabelo, o tiro de guerra fazia cortar o cabelo. Aí eu cheguei com o cabelo assim, fiz com o cabelo, passei um negócio no cabelo, com aquele ocrão assim. Quando o sargento me viu, eu falei assim, esse cara não pode ser, você pode ir embora. Já estou cheio de louco aqui, não precisa de mais louco não, já pode. Mas eu nunca tive os olhos muito bons. Mas tem gente que enxerga bem, mas usa os seus olhos para o mal. Infelizmente, tem muita gente que está completamente enfiado, metido na pornografia. Usa os seus olhos para ver todo tipo de sujeira, malícia, maldade. Isso fora da igreja, isso dentro da igreja. Pessoas que estão contaminadas, casamentos estão sendo desfeitos. Gente que não se sente hipócrita na presença de Deus, para orar, para buscar a Deus, para levantar suas mãos, para adorar o Senhor, porque sabe que está escravizado da pornografia. O Senhor quer santificar os seus olhos, glória a Deus. O Senhor quer santificar as coisas que nós olhamos, as coisas que nós vemos, Tem muita gente que usa os olhos somente para ver desgraça, não consegue ver nada de bom, não consegue ver nada de bom na igreja, não consegue ver nada de bom no esposo, não consegue ver nada de bom na esposa, não consegue ver nada de bom no empregado, nos trabalhadores, nos amigos, só consegue ver o que a pessoa não consegue fazer. Só consegue ver a debilidade, não consegue enxergar a bondade, não consegue ver aquilo que é bom. Marcelo sempre fala sobre o olho da mosca, Sobre a mosca e sobre o mosquito, A abelha, Interessante, Porque a abelha vai na flor, mas o mosquito vai aonde? Não fala não. Não fala não, mas é lá mesmo. Então os olhos, muito importante como nós usamos os nossos olhos. Tem gente que tem os olhos, a vista enxerga 20/20, enxerga bem, mas só consegue ver as coisas dos outros. Não consegue valorizar aquilo que Deus está te dando. Só consegue ver a cerca do vizinho, fala assim, o vizinho tem isso, ela comprou isso, olha as roupas que eu estou, olha o que ela tem e o que não tem. Ou seja, os olhos da pessoa, ela está focado naquilo que ela não tem e aquilo que as outras pessoas têm. Geralmente isso tem nome, Isso se chama inveja. E nós usamos os nossos olhos que Deus nos deu para cobiçar aquilo que não pertence a nós. Então,
os olhos, como nós usamos os nossos olhos, é muito, muito importante. Jesus, no Sermão da Montanha, fala: se os seus olhos são bons, todo o vosso corpo vai ser iluminado. Agora, se os seus olhos forem maus, que grandes trevas, hein? Então, nós temos que aprender a usar os nossos olhos e como santificar os nossos olhos. Queria contar aqui, escrever a história, ou ler, né? A história de um cego que foi curado por Jesus. Essa história está lá em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22, quero ler com você até o 26. A palavra do Senhor diz o seguinte, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente, lhe expôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Você vai observar aqui que Jesus, nos evangelhos, já tinha curado outros cegos, não é a primeira vez, mas, né, podemos lembrar, Bartimeu foi curado pelo Senhor, aquele cego de nascença foi curado pelo Senhor, mas dessa passagem traz alguns detalhes peculiares, diferentes, que vale a pena a gente mencionar. Primeiro, Jesus pega aquele homem e leva ele para fora da aldeia, para fora do lugar que ele estava. Depois, outra coisa que Jesus faz aqui, ele fala que ele não deveria voltar naquele lugar. Ele aplica saliva nos olhos daquele homem e ele cura aquele homem que era cego. Outra coisa interessante nessa passagem, que aquele homem, ele não vê claramente na primeiro toque de Jesus. Jesus pergunta: você vê? Ele fala assim: eu vejo os homens andando, assim, parece árvores andando. Interessante, né? Aquele que não entende, ele vai falar assim: mas o que aconteceu com Jesus? Por que Jesus não curou ele de primeira? Por que ele teve que orar 2 vezes por ele para que ele pudesse ser curado? Interessante, acontece nessa passagem. Mas eu creio que existe aqui, nessa passagem também, uma abordagem que a gente pode ver algum simbolismo, algumas coisas que acontecem no nosso processo de santificação. Eu queria que nós pudéssemos prestar bastante atenção, porque isso acontece com todos nós que nascemos de novo, todos nós que recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Acontece conosco, é importante que possamos observar. A gente vai ver aqui, primeira coisa que nós vemos aqui, que chama a atenção, que aquele homem era cego, mas na verdade todos nós, numa época da nossa vida, alguma situação da nossa vida, nós, espiritualmente falando, nós também estávamos cegos. Você não precisa levantar a sua mão, mas eu sei que isso é uma verdade. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, 23. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Nós sabemos, o salmista Davi fala que ele nasceu em pecado, e em pecado concebeu a sua mãe. Ou seja, todos nós nascemos e espiritualmente nascemos cegos. Nós não conseguimos ver Deus, nós não conseguimos, o que nos atrai as coisas do mundo, o que chama a nossa atenção, que está aí fora. É assim que nós somos, e assim nós não conseguimos entender verdades espirituais. Por mais que você seja inteligente, por mais que você seja capaz, por mais que você tenha capacidades, você não consegue enxergar questões espirituais. Por isso há um sofrimento. Espiritualmente falando, estávamos cegos. É uma realidade, não tem como a gente negar isso. E essa cegueira espiritual nos embrutece.
Essa cegueira espiritual não permite que consigamos enxergar questões, ver questões espirituais. É muito sério isso. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma visita, esse rapaz, ele morava numa garagem, era uma casa, um basement, uma coisa assim, era um quartinho bem pequenininho, e eu me lembro como se fosse hoje, muito me chamou a atenção, nunca mais esqueci dessa experiência, que nós estávamos conversando, né, uma conversa boa, até a hora que eu falei assim, queria que nós pudéssemos abrir a Bíblia, que eu queria te mostrar algo. Eu lembro disso e me espanta. Quando nós abrimos a Bíblia, aquele homem dormiu. Imediatamente, abriu assim, ele dormiu em pé, irmãos. Eu nunca vi aquilo. Mas o que é isso, pastor? Porque o cego, ele não consegue ver. O cego, ele está impedido de ver questões espirituais. Por mais inteligente que ele seja, ele não consegue. Não sei se você já teve a oportunidade de ir a uma igreja, ser convidado, e a pessoa fala assim, mas que chata essa igreja. Dá vontade de ir embora, eu não consigo ficar aqui muito tempo. Por quê? Porque as questões e as verdades espirituais não conseguem entrar no coração que está empedrecido, o coração que está endurecido. Isso chama cegueira espiritual. Um dia na nossa vida, todos nós estivemos dessa forma, nessa condição. E foi o que aconteceu aqui. Todos nós estávamos assim, e esse homem estava cego. Mas, o que aconteceu? Número 2, aconteceu que Deus levantou alguém na vida dele. Deus levantou alguém na minha vida. Deus levantou alguém na sua vida, eu não sei quem foi. Alguém o Senhor colocou na sua vida e te tirou daquela condição, mesmo cego ainda, Ele foi te guiando, Ele foi te orientando, Ele foi te ajudando, Ele te trouxe até Jesus. E não somente isso, o texto fala que eles rogaram para que Jesus pudesse tocar. Eu tenho certeza que alguém orou por você, porque alguém orou por mim. Com certeza alguém foi instrumento de Deus, alguém foi canal de Deus para que você estivesse aqui nessa noite. Você pode dar um glória a Deus? Não veio por um acaso, não chegou aqui por uma coincidência, você não caiu aqui de paraquedas. Deus usou uma pessoa para que pudesse te levar, para que o Senhor Deus pudesse te tocar. E Deus sempre vai usar pessoas, sempre, sempre. A Bíblia diz que os anjos anelaram fazer esse trabalho, mas o Senhor Deus entregou esse trabalho, essa obra na mão da igreja. Somos nós que somos agentes de Deus para que a salvação chegue aos ouvidos da pessoa e essa pessoa receba da parte de Deus. E Jesus, última coisa que nós vemos aqui, outra coisa é que Jesus vem e tocou o cego, pegou o cego pela mão, levou o cego para fora da aldeia. Interessante isso, né? Ele não fez o milagre naquele lugar, ele leva ele para fora da aldeia, e a aldeia na nossa vida muitas vezes é o comodismo, a aldeia na nossa vida é a religião, a aldeia na nossa vida são as más companhias, aquele lugar que nós não queremos sair, aquele lugar que nós estamos acostumados. Vem Jesus e começa a nos tirar dessa aldeia. Interessante que essa cidade, Betsaida, essa cidade já tinha sido falada por Jesus, daquelas 3 cidades impertinentes, aquelas cidades impenitentes, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque ele falou, se tivesse acontecido os milagres que aconteceu aconteceu aqui, lá em Sidom, eles tinham se convertido, mas vocês não, vocês foram incrédulos. Então o Senhor tira esse homem dessa cidade, que era essa aldeia incrédula, e Ele leva esse homem para fora. Deus sempre vai nos tirar desse lugar de conforto, desse lugar que nós queremos ficar, para que nós possamos ser curados, para que nossos olhos sejam santificados, para que nós possamos ser arrancados dessa condição. E a Bíblia diz que Jesus tocou esse homem, e esse homem recuperou a visão. A gente só consegue ter os nossos olhos fora, dessa condição de perversidade, quando o Senhor Jesus vem e toca os nossos olhos. E a Bíblia diz que o Senhor tocou, ele começou a ver. Então,
eu acho que todo ser humano, todo homem que nasceu, todo ser, ele precisa passar pelo novo nascimento. Esse é o começo do processo de santificação na nossa vida. Sem o novo nascimento, nós não podemos ser santificados. Porque o princípio de todas as coisas é quando os nossos olhos espirituais são abertos e nós começamos agora a enxergar questões espirituais. Quando eu me converti ao Senhor Jesus, eu olhei para trás e falei assim, tanto tempo perdido. Tanto tempo eu gastei nos bares da vida, na boemia, tanto tempo eu gastei fazendo tudo de besteira que poderia se imaginar, e o Senhor Deus conseguiu, pela sua graça, pelo seu favor, abrir os meus olhos para mim poder ver que tudo aquilo não ia me levar a lugar nenhum, pelo contrário, ia me levar à morte. E assim Deus faz. Talvez você não tenha pesando contra ti a questão do vício. Talvez não é o vício que você tem que ver na sua vida, mas são questões que estão aí. Talvez é a mentira, talvez é o adultério, talvez é os seus olhos que não conseguem ver como os olhos de Jesus. Você não consegue andar em santidade, você não consegue andar em verdade, você não consegue falar aquilo que tem que ser falado. Os seus lábios falam palavras torpes e palavras que não agradam a Deus, e assim vai. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, precisam de receber um toque da parte de Jesus. Nós precisamos. É impossível o homem ser bem-sucedido se ele não for tocado por Jesus. Quando eu falo homem e mulher, tá? Todos nós precisamos receber da parte do Senhor um toque, precisamos ser curados pelo Senhor. Mas não termina aí, porque em princípio ele não conseguiu ver muito bem. O Senhor pergunta a ele, o que está vendo? Estou vendo uns homens como árvores, em outras palavras, estou vendo meio embaçado. Está tudo meio embaçado aí, não estou conseguindo ver muito bem. A palavra de Deus diz que o Senhor vem e toca ele de novo. E ele passa a ver as coisas perfeitamente. E aqui eu queria parar, que você entendesse bem isso aqui. Você que já nasceu de novo, você que já está andando com o Senhor Jesus, preste atenção nisso. Tem coisas que nós não vamos alcançar em Cristo Jesus se nós não recebemos da parte do Senhor o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo nos leva a fazer toda a vontade de Deus. Nós precisamos de ser tocados pelo Espírito Santo, para que se cumpra através de nós toda a vontade de Deus. O homem por si só, ele é tímido. O homem por si só, ele é conveniente. O homem por si só, ele busca os seus próprios interesses. Quando nós somos tocados pelo poder de Deus, pela unção que vem do alto, pelo fogo de Deus, a gente já não consegue mais viver uma vida como todo mundo. A palavra do Senhor diz o seguinte, João Batista dá um testemunho e fala assim, na verdade eu vos batizo com água, mas vem o que vem depois de mim, que é mais poderoso que eu, ao qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Na nossa caminhada de santificação, na nossa caminhada de andar com Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos receber um toque de Deus para que nós façamos toda a vontade do Senhor. Nós não somos comum. Você vai ver que a obra de Deus é um processo na nossa vida, é um ato porque Ele nos salva pela sua graça. Mas a partir desse momento nós somos transformados de glória em glória e nós precisamos, necessitamos da ação do Espírito Santo para que nós possamos fazer toda a vontade do Senhor. Você crê dessa forma? Você crê ou não crê? Crê ou não crê? Sem a pessoa do Espírito Santo nós nos tornamos pessoas comuns. Nós nos tornamos indivíduos comuns que fazem aquilo que todo mundo está fazendo. Quando nós recebemos esse toque do Senhor, muitas igrejas chamam o segundo toque.
É por quê? Porque nós precisamos desse toque da parte de Deus para que a vontade do Senhor seja feita completamente na nossa vida, para que nós não sejamos somente pessoas que comparecem uma vez por semana na igreja e levam as suas vidas como todo mundo leva. Aquele que é nascido de novo, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele começa a olhar e ver as coisas de forma diferente, ele consegue ver numa plenitude muito maior, ele não está contente somente de ficar fazendo o que todo mundo está fazendo, mas ele quer ir para cima, ele quer fazer toda a vontade do Senhor. Ele sabe que não vai conseguir viver como todo mundo vive, porque ele não é todo mundo. Ele é diferente, ele é um homem que foi chamado para levar a sua vida, para separar a sua vida, para consagrar a sua vida a Deus. E é possível? Não, é necessário. Nós temos, é isso a vontade de Deus para a nossa vida, que nós possamos andar dessa forma, né? E por último o Senhor Jesus vem e fala com esse homem aqui, com esse cego, o ex-cego nesse caso, ele falou assim, não volta mais para essa aldeia, não volta, não vai para sua casa, mas não venha retroceder mais, não vá caminhar nos lugares que você caminhava antigamente. E assim o Senhor fala conosco na nossa caminhada de fé. Aquilo que você já alcançou no Senhor, agora você só tem uma direção, é andar para cima, para frente e para cima. Você não pode andar, olhar para trás e tentar voltar a fazer as coisas que você fazia lá atrás. Por quê? Aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Novo. Fomos chamados para andar e viver em novidade de vida. Ou seja, agora tem coisa nova que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. E Ele começa, com certeza, com as coisas que eu estou colocando a minha visão, com os meus olhos, onde eu estou, colocando a minha vista, o que eu estou contemplando, qual é a visão que eu tenho para os meus dias, onde eu quero chegar com a minha vida, ou seja, qual a visão de vida que eu tenho, o que vai acontecer comigo daqui a 5 anos, pastor, mas isso Deus sabe com certeza, mas a palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, a resposta certa vem dos lábios do Senhor, mas o Senhor não nos impede de planejar, o Senhor não nos impede de querer avançar na nossa caminhada, e nós precisamos primeiramente entender isso, o que eu estou fazendo com aquilo que eu vejo, eu estou separando a minha vista, os meus olhos para Deus, e eu queria encorajar você nessa noite, queria te encorajar e te desafiar a começar a separar, a consagrar a sua vida a Deus, começando pelos seus olhos. Pastor, você não sabe o que eu vejo e como eu vejo. Não sei mesmo, nem quero ver. Mas eu sei o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Em outras palavras, se você vê como Jesus vê, consagrar é isso. É você separar os seus olhos para começar a ver e ter a visão de Jesus a respeito de todas as coisas. Eu vou ver a igreja com os olhos de Jesus. Amém, igreja? Eu vou ver o meu irmão com os olhos de Jesus. Eu vou olhar para aquele que trabalha comigo com os olhos de Jesus. Assim como Jesus vê, eu quero ver. Assim como Jesus enxerga, eu quero enxergar. Isso vai mudar toda a nossa forma de entendimento das coisas. Paulo fala algo interessante, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, ele fala assim, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O que é isso? Eu vou olhar você com os olhos de Jesus. Quando as pessoas estão falando que você não vale nada, eu vou falar assim, vale sim, porque o sangue de Jesus está sobre a vida dele. Quando as pessoas falam que você não tem futuro para você, eu falo assim, tem futuro sim, porque Jesus morreu por ele e o Senhor deu o futuro a ele, ou a ela. Quando as pessoas olharem para você e falam assim, esse cara não vai chegar a lugar nenhum, eu falo, outro lá, e vai chegar sim, porque o Senhor Jesus, na palavra dele, ensina que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e Ele está em Cristo Jesus. Esse cara não vai dar em nada, você não vai dar em si, porque a palavra de Deus diz que não há condenação sobre aqueles que estão
né, debaixo dessa graça, nós estamos debaixo, né, do favor imerecido que está em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus nós conseguimos ver todas as coisas diferentes. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter a minha visão mudada, transformada. Eu preciso ver as coisas de forma diferente. Em outras palavras, eu preciso ver o potencial em ti que só Deus vê. Ao invés de criticar, eu preciso ver, né, a graça e o dom de Deus que está sobre a sua vida, para que você, em Cristo Jesus, cumpra tudo que Deus separou para que você cumpra. Eu preciso, pelos olhos da fé, enxergar isso, que muitas vezes os olhos naturais não permitem que eu veja. Então eu preciso absorver da parte de Deus o olhar sobrenatural. Eu já não quero ser mais cego. Eu já não quero andar nessa cegueira espiritual. Eu já não quero, né, ver como todo mundo vê. Eu quero ver as coisas diferentes. Por quê? Porque em Cristo Jesus eu consigo ver além. Você crê assim? Você quer isso para a sua vida? Quer ou não? Gente, é impossível ser cristão e eu ver da mesma forma. É impossível ser cristão e continuar fazendo as mesmas coisas. É impossível ser cristão e não conseguir ter descortinado coisas que Deus já fez por nós. O mundo espiritual está aqui, gente. Nesse mesmo momento que nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus, o mundo espiritual está atuando aqui nesse meio. E eu não quero ser cego espiritualmente, eu não quero ser tolhido de ver questões espirituais. Então eu preciso enxergar as coisas segundo os olhos de Cristo. Santificar os olhos é isso. É separar os meus olhos para que Deus use para a honra e glória e louvor do nome dEle. E para que isso aconteça, eu preciso de ver de forma diferente. Eu preciso que, né, as crostas que estão tampando os meus olhos sejam arrancadas, e eu quero ver como Jesus vê. Eu queria convidar você a ficar de pé.